Ok. O Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 5, Operações Seletivas, 19 de março... Não, meu Deus do céu. 26. 26 de março de 2022. Tá bom? Engraçado isso. Ah, sim. Créditos. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Meu Deus do céu. Engraçado que tá isso. Ela tá mandando para cá. Apareceu aqui, um só Senhor. Agora foi. Foi, né? Foi. Mas está na página inicial. Página inicial. É isso aí. A gente vai ler agora. A gente vai ler agora. É cheio de sinal que eles dão aqui. Vamos lá. Sheila, pode ler para a gente, Sheila? Sim, posso sim. Obrigada. Então, vamos fazer a leitura da lição do capítulo 142, Um Só Senhor. Então, nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor a quem devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é o da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios do seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhes aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço, os círculos de luta, em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como o centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Pelo Espírito Emmanuel. Vamos fazer a prece agora e depois você faz um comentário, tá? Tá bom. E depois eu vou pedir, depois do seu comentário, eu vou pedir para a Ângela Rodrigues
fazer um outro comentário, que agora a gente está colocando 2 pessoas para comentar, tá bom? Então, eu vou pedir a Lucidalva para fazer a nossa prece. Pode fazer, Lucidalva? Posso sim. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez estamos reunidos em seu nome para pedirmos pelo seu amparo, que os espíritos elevados possam nos ajudar, que as nossas preces cheguem para todos, os encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor, por todos os seus ensinamentos. Sabemos que muitos estão passando por momentos difíceis, como guerra, perda de casa, familiares. Que tenhamos sabedoria, paciência, amor, para passarmos por tantas provas difíceis. Obrigada por tantas bênçãos, por tantas pessoas que estão em nossas vidas, e possamos enxergar essas coisas boas da vida, Senhor. Ampara o nosso trabalho, o nosso Boa Nova, e que a gente possa, Senhor, sempre elevar as nossas orações para todos. Muito obrigada, Senhor, por todos os seus ensinamentos. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, Sheila pode fazer um comentário, Sheila? Posso, o que eu compreendi dessa página de hoje, né, é que a gente não podemos perder, né, a ideia de que nós somos espíritos imortais. Porque quando a gente vê o título, né, Um Só Senhor, a gente muitas vezes, eu falo até por mim, a gente muitas vezes não se vê nessa condição e nos envolvemos com as atribulações aqui da Terra, com as situações, e aí nós nos esquecemos da vida futura, né? Então, o nosso papel aqui na Terra, acima de tudo, mesmo diante de um momento difícil político, né? Momento social, é um momento da transição, estamos num momento ímpar da transição planetária, mas que a gente não se perca, né? Que a gente mantenha a nossa fé, a nossa confiança, servindo justamente a Jesus. Nosso ponto, nosso foco deve ser a Ele, né? Mesmo, às vezes, a gente ficando assustados, como nós ficamos muitas vezes, às vezes nós ficamos assim, torcendo para um outro lado das questões, mas a gente tem que parar, pensar, refletir a quem eu estou seguindo, né? E aí a gente vai compreender e vai acalmar mais os nossos corações, vamos ficar mais tranquilos, confiantes, né? Porque os interesses da Terra, eles passam. Né? Então, no momento da pandemia, quantos espíritos desencarnaram, né? Mas temos a certeza de que irão reencarnar em algum momento para continuação de nova existência. Então, um só Senhor, para mim, ficou essa visão de que a gente não pode perder o nosso compromisso com o Cristo, né? É isso. Vou pedir para a Ângela, se ela puder fazer um comentário, tá bom? Já está aí, você viu? Ângela Rodrigues, está ouvindo? Acho que ela deu uma saída. Bom. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, nesse texto, é o primeiro parágrafo. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo,
é que depois dos apóstolos e dos mártires, lá no começo, né, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Então, é interessante, a gente observa que os seguidores do Cristo que aderiram à mensagem dele, mas efetivamente não aderiram à mensagem dele, né? Pelo que ele diz aqui, a maioria, com exceção lá daquele tempo dos apóstolos e dos mártires, em que eles colocavam a vida, né, a serviço do Cristo, a maioria, não todos, mas a maioria tem cooperado. Então, eles trabalham, a maioria trabalha, não está ociosa, mas está fazendo uma divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Interessante isso, né? É uma pessoa que parece que a pessoa identifica Jesus como Senhor, né? Mas continua servindo a outro Senhor. Quer dizer, essa dubiedade, né? Essa falta de definição, né? A definição que caracteriza o verdadeiro cristão. Muito interessante isso. Ô, Vanderlei, Sim. Eu queria entender o último parágrafo dessa página, porque eu fiquei sem entender. Assim, a gente vai conversar sobre isso agora. Tá. Mas a gente observa que isso daqui não impede que o número de cristãos cresça, mas cresce nesse campo da maioria, que tem uma visão que não é a adequada, não é a correta, né? É uma visão de superfície, de aparência. Mas o Cristo está querendo seguidores que não se esqueçam e que cumpram os seus mandamentos, né? Vamos ver o parágrafo que ela não entendeu. Ele fala que a tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório. Eu queria saber porque esse transitório aí, quer dizer, quando a gente tem caráter, a gente não tem que, quando a gente desencarnar, não tem que continuar com caráter. Eu não entendi isso. Deixa eu te explicar. Só aqui no mundo. Vou te explicar. Ele não está dizendo que é o caráter da pessoa, não. Caráter é uma característica. Ele não está se referindo ao caráter da pessoa. Está se referindo ao caráter da existência carnal. A existência carnal tem uma característica. Ela é transitória, não dura para sempre, entendeu? Entendi. Se a gente compreende que a nossa vida é transitória, nós temos que dar mais valor às coisas espirituais, porque elas não são transitórias, são permanentes, né? Conquista de virtude é alguma coisa que vai fazer parte, aí sim, do nosso caráter espiritual, tá bom? A Sarinha compreendeu tudo. Tá legal. Então, vamos dar prosseguimento. Eu vou colocar agora o nosso texto de hoje. Esse texto, essa reunião não, esse capítulo, né? Ele é muito doloroso, né? Mas é a realidade. Vou pedir ao Marcelo Manhães, pode ler para a gente, Marcelo? Ou está com dificuldade aí? Não, posso sim. Vamos ler para a gente. Deixa eu me posicionar bem aqui, tá? Transcorridas longas horas. Então, começa com o título lá.
Perdão. Operações seletivas, capítulo 5. Transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, fomos conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. O esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas, e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote, penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço. O perispírito de todos, os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana, ali triunfavam perfeitos. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Tá bom, vamos parar aí e vamos comentar. Bom? A gente viu que o André Luiz e Rubio e o Leloy foram levados para um local, que era um local escuro, né? Eles ficaram para aguardar o momento de serem analisados, né? Para depois, porque só depois dessa análise que eles podiam conversar com o Gregório. Tá bom. Comenta aí para a gente. Nesse local, eles falavam que, pelo que eu entendo, eles ficaram muito tempo sem troca de palavras, né, em meditação e prece. Após esse período, eles foram conduzidos a um lugar, né? Ele descreve esse lugar como um prédio, um palácio, né, em forma hexagonal, cuja característica que me pareceu bastante é a cor, né? Torres pardacentas, e a iluminação interna e externa por tochas, né? E segundo o texto, o ambiente parecia um lugar que tinha sido incendiado. Então, é uma sensação de lugar sombrio, né? Assim, desagradável, pouco acolhedor, né? Das pessoas que eles encontraram dentro deste local, ele coloca que eles pareciam encarnados, né? O seu perispírito pareciam como se fossem pessoas encarnadas. Ele fala opacidade, né? Opacidade que lembravam. Outra característica importante é que todos pareciam doentes mentais, pessoas com desequilíbrios mentais. Todos não. Muitos, perdão. Muitos pareciam com desequilíbrios mentais, né? Um aspecto enfermiço, então um lugar de gente doente, né? Todos ali tinha choro, tinha gemidos, então um lugar bastante
bastante desagradável pelo aspecto que é descrito. Tá bom. Alguém quer comentar, destacar algum ponto? André, eu achei interessante o que eles passaram, né, as dificuldades que o André Luiz e os demais passaram para atender aos necessitados, né? E ele coloca aqui, dizendo que eles passaram longas horas em compartimento escuro. Eu fiquei imaginando, isso deve ser uma prisão escura, um lugar horrível, né? E eles ficaram ali longas horas ali dentro. Quer dizer, não é fácil esse trabalho de, de que eles estavam se colocando, esse trabalho de sacrifício, né? Que eles ficaram ali sem entendimentos verbais. A gente fica imaginando uma pessoa numa sala escura, um local desagradável ali, sem poder falar, naquela situação difícil. Para mostrar que entender o bem não é tão simples assim, né? Sem sacrifício, quer dizer, eles se colocaram a essa disposição de passar por isso. Ele, nesse ponto que a senhora colocou, eu acho interessante que o André Luiz diz, ele não diz que ficaram longas horas, perderam longas horas. Ele diz que eles aproveitaram longas horas em meditações e preces. Então a gente percebe a diferença, né, de entendimento das leis de Deus, de usar a vontade firme para segui-las, né? Um momento difícil, em vez de se desesperar, de ficar questionando por quê e tal, ele não diz que perdeu longas horas, ele diz que foram longas horas aproveitadas em meditações e preces. Né? A gente lembra que no capítulo passado, não está terminando, eles conversaram com o Gregório e o Gregório disse que não conhecia a Matilde, né? Que eles disseram que era o nome da Matilde, que eles estavam lá, e que ele não poderia atendê-los naquele dia, mas que no dia seguinte, ao anoitecer, eles iam ser levados aos setores de seleção antes de admitidos ao serviço dele. Aí eles foram conduzidos por um servidor de fisionomia desagradável a um porão escuro. Eles ficaram num porão escuro. E ele se sentiu assim, receoso, né? Um receio indefinível. E aí eles ficaram longas horas lá, como vocês colocaram, num compartimento escuro. E achei muito bom isso que você lembrou, aproveitadas em meditações e preces, né? Ao invés da pessoa reagir contra aquela situação desagradável, eles aproveitaram aquele tempo, em vez de se conceder ao medo, a coisa qualquer, eles se alimentaram através de meditações e preces. E na noite seguinte, que era a previsão que o Gregório tinha dado, eles foram conduzidos a um outro edifício, né? Aquele edifício hexagonal. E ali que ele viu aquela quantidade de espíritos que estavam ali, né? Em condições bem precárias, a quase totalidade de problemas graves, né? Mentais, né? Muito interessante. Quer dizer, é um ambiente muito desagradável. A gente vê a diferença entre essa região, as construções, e a colônia Nosso Lar, né? Os prédios de Nosso Lar, as casas, o ambiente, né? Veja que eles tinham até condição de construir um palácio, como construíram.
mas a ambiência não é construída com matéria, né? É construída com as vibrações, né? Interessante. Eles foram conduzidos por 4 guardas, né, da residência do Gregório. E aí eles encontraram aquelas pessoas todas. Diz o que tem ali, ó? Moços e velhos, homens e mulheres, mas não tinha criança ali, né? Lembra da reunião anterior? Não tinha criança. A quase totalidade, almas doentes. Muitos com desequilíbrios mentais visíveis, né? Aquele espírito de todos eles que estavam ali mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Era como se estivesse no corpo físico, né? Sem nenhuma claridade. Os estigmas da velhice, quer dizer, as marcas, né? Os sinais. Estou me lembrando aí o sonho que a Liginha teve da tia dela. A sua tia. Minha tia também, né? Tininha, em que ela estava bem nova. Então, a pessoa recebe, se apresenta assim, com características renovadas, né? Mas, nesse caso aqui, ele estava com as marcas da velhice, que assim, é uma vinculação muito grande, né? A moléstia do desencanto. Eu coloquei aqui essa palavra estigma, que é uma marca, era um sinal infamante, outrora aplicado com ferro em brasa, nos ombros ou braços de criminosos, escravos, etc. Aí, quando a gente fala assim que a pessoa ficou estigmatizada, né? E a pessoa que às vezes tem uma doença que era conhecida como lepra, que hoje é outro nome, é hanseníase, a palavra lepra trazia um estigma muito grande de ordem moral para a pessoa, né? E é interessante que aqui o medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação que transparecia em todos os rostos. Veja só, o pessoal com medo, em silêncio, mas ao mesmo tempo inquieto. Ninguém ali, quer dizer, ninguém que eu digo, a gente não vê assim a observação que o André e o Rubio e o Eloy ficaram em prece, em meditação. Ali não, ressaltava o medo, né? E a inquietação, porque havia uma expectativa muito difícil para eles, né? Eles sentiam isso. André, você pode ler para a gente? Assim, alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos vários as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Discretamente, o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é, por isto mesmo, das mais completas. A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós, de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores que não nos alteraram a união, situávamos-nos agora no campo das vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas estas entidades vieram constrangidas conforme sucedeu conosco? Há espíritos satânicos recordando as oleografias religiosas da crosta
disputando as almas no leito de morte? Sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui, obedecendo às forças de atração. Incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados, em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro. Não encontraram senão o manto de sombras em que se envolveram, e desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a história. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Tá bom, vamos comentar. André Luiz traz que eles foram separados, né, em grupos para passar por essa, digamos, avaliação, né, e eles foram mantidos juntos, acabaram não sendo separados, Eloy, o André Luiz e o Gugu. E ele traz para a gente, o Gugu traz para a gente que tem esses espíritos que fazem essa operação seletiva, né, que eles conseguem enxergar através das cores, né, que caracterizam ali aqueles espíritos, eles conseguem enxergar se são espíritos ignorantes, espíritos perversos, desequilibrados, e assim ele diz que facilita a divisão dos espíritos para eles receberem o julgamento conforme cada situação em que o espírito se encontra, né? Aí esse ponto é um ponto interessante, que foi o que mais me chamou a atenção, né? Que o André questiona para o Google se todos os espíritos que estão ali, eles foram levados como André Luiz, Google e Eloy para lá, né? Se eles foram constrangidos, levados à força. E o Google explica que não, né? Que eles não foram levados à força. É que eles se afinaram com certos tipos de mentalidades e espíritos enquanto encarnados, e quando desencarna a gente não muda, a gente mantém aquela mesma afinidade que nós temos, né, enquanto encarnados. E eles acabaram se juntando com um grupo de espíritos afins a eles, que inevitavelmente vão parar nesse lugar, né? Espíritos que têm culpas, que têm sua consciência pesando, outros espíritos que vão passar por dificuldades conforme o que eles causaram enquanto encarnados. Então, ele traz aqui toda essa questão de afinidade, né, dessa vinculação através justamente da sintonia, né? Foi isso que mais me chamou a atenção aí nesse trecho. Fica livre aí para os comentários. Eu fiquei, naquela primeira frase, eu fiquei pensando nos trajes, quando ele fala, deixa eu ver onde é que está, os trajes característicos, e que, como o André bem falou agora, porque pela força do pensamento, né, pelo pensamento, a vibração que eles levam com eles desencarnando, eu estava lembrando da Dona Ivone, quando ela, um capítulo do livro, acho que é do Devassando o Invisível, né? E que ela, quando ela estava no estado de letargia para escrever o capítulo, ela vê Frederico Chopin, ela vê com as roupas que ele utilizava naquela época, né? A tristeza dele, a mudança do rosto dele, né? Porque estava voltando para aquela época em que ele
teve, vamos dizer assim, muitos desgostos, né? Mas quando ela, pela emancipação, pelo sonambulismo, ela encontra com ele no mundo espiritual, ele já está com outro aspecto, já está com uma roupa, com uma luminosidade, né? Então, eu fiquei pensando assim, como é interessante que existem trajes característicos no mundo espiritual, e a gente nem tem ideia sobre isso, né? E eu achei importante isso também. Vanderlei, Sim. o que me chamou a atenção aqui foi quase no final desse parágrafo, sim, André, que ele fala assim, ó, incapaz de perceber a presença dos benfeitores espiritual que militam entre homens encarnados, né? E aí ele vai dizendo, quer dizer, o que eu fiquei imaginando nessa parte todinha até o final é que eu acho que a consciência das pessoas que desencarnam faz coisas erradas, acho que a consciência pesa tanto que eles não conseguem enxergar os benfeitores e eles se ligam aos espíritos inferiores, por isso que não sai dessa condição. Foi isso que eu entendi nessa parte daqui até o final. É isso? Vamos ver. Vamos ver os comentários aí. Ele dá o que pensar, né? Isso. Quando ele coloca assim, cada mente vive na companhia que elege. E aí ele fala que esse princípio prevalece para quem respira no corpo ou fora dele. Quer dizer, a gente está na companhia que a gente está elegendo em termos de campo mental. E aí a gente faz uma reflexão bem profunda sobre isso. Vanderlei, boa tarde. Estava pensando aqui que esses espíritos, eles mesmos, eu entendi assim, caminhavam para esse julgamento, né? Eles não foram, ou eu entendi errado, é como se eles tivessem sido, eles elegiam essas companhias e estavam ali para serem julgados. Então, eles mesmos, voluntariamente, foram para serem julgados? Depende de como a gente chama voluntariamente. Voluntariamente tem a ver com a vontade, né? Aí o que ele está dizendo aqui, ó, cada mente vive na companhia que elege. Quer dizer, a nossa mente, ela se vincula pela nossa vontade aos espíritos que se afinam conosco, ou que nós nos afinamos com eles, né? É interessante que o André Luiz, ele coloca aqui, ó, a pergunta dele. Todas essas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco, eles foram constrangidos a ir para aquele ambiente ali. Eles não foram constrangidos a visitar lá o Gregório, porque era a tarefa deles. Mas, chegando lá, eles foram constrangidos a entrar naquele grupo de espíritos que estavam ali. Aí ele pergunta, há espíritos satânicos recordando as oleografias, que são aquelas pinturas a óleo, né, das religiosas, que faziam desenhar alguma coisa relativa ao inferno, né? Da coisa disputando as almas no leito de morte. A gente observa que esses espíritos inferiores, eles ficam aguardando, né, as pessoas que se afinaram com eles lá durante a vida terrena. E alguns deles, por exemplo, suicidas, são levados dependendo da situação em que se encontram, né? Aí o Gubbio concorda, né? Ele obtempera, né? Obtemperou, ele pôs-se de acordo. Sim, André, ele concordou que eles são constrangidos para ir para lá, mas prevalece para quem respira no corpo denso fora dele.
É imperioso reconhecer, porém, quer dizer, há um constrangimento, quer dizer, eles não têm a possibilidade de não ir, entendeu? Então, depois que a pessoa age, depois que a pessoa se vincula a determinados valores, ela abriu mão da sua liberdade e ela é constrangida porque escolheu aquilo. Eu não posso querer escolher uma coisa e querer depois dizer, não quero a consequência disso, né? Então, há um constrangimento, mas que ele surge em decorrência do mau uso do livre-arbítrio, né? A pessoa não é depois, ela passa a vida inteira com a mente vinculada às coisas inferiores. Depois que desencarna, ela não tem escolha. Não quero ir para esse canto, eu quero ir para nosso lar, por exemplo, né? Um espírita nessas condições. Não existe essa possibilidade. Você escolheu um caminho, você é constrangido a encontrar o que você buscou naquele caminho. Então, há um constrangimento, sim, mas um constrangimento que a própria pessoa elegeu, né? Eu disse que a maioria, então as coisas interessantíssimas aqui, né? A maioria das almas asiladas neste sítio, elas vieram ter aqui obedecendo a forças de atração, né? Ela busca aquilo que Jesus falou, pedi e obtereis. O que a gente pede, a gente obtém. A pessoa vive nesse estado, com esses valores, ela vai ser atraída para aquilo ali. Incapaz de perceber, olha só, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados, em tarefas de renunciação e benevolência. Por que eles são incapazes? Em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, através de delitos reiterados. Quer dizer, a pessoa comete delitos reiteradamente, continuamente. Então, quando a pessoa está nessa faixa, ela não embora existam espíritos querendo ajudar, elas não conseguem perceber, nem muito menos ouvir, porque elas não querem ouvir. Delitos reiterados da ociosidade impenitente. O que é isso? A pessoa ela cometeu delitos, mas ela continua, ou seja, ela não se penitencia, ela não se arrepende e não quer corrigir aquilo. Ela fica numa ociosidade. Fiz, está feito e é isso mesmo que vai ficar. Continua errando. E a gente sabe que existem pessoas que, durante a existência, cometem verdadeiros crimes, né? Mas que depois elas são tomadas de arrependimento e lutam para uma renovação. Então, é diferente o procedimento. Essas costumam ouvir as entidades espirituais que estão aqui para ajudar. Por exemplo, Maria de Magdala se entregou à prostituição, né? Mas ela percebeu, no contato com Jesus, percebeu o caminho que estava errado, ouviu Jesus, né? E aí ela se transforma. Paulo de Tarso, não no mesmo teor, mas em outras condições, foi responsável pela morte de muita gente, né? Torturas, ele mesmo torturou. Então, a gente observa que há atitudes e atitudes. A pessoa que erra e que se arrepende e procura corrigir durante a vida. Isso é importante. Agora, quem continua cometendo os delitos reiteradamente, continuamente, constantemente, e não faz nenhum esforço e consigo para corrigir aquilo, ou cristalização no erro. Cristalização no erro é o quê? É aquilo que está arraigado. A pessoa está errando, ela continua errando e não quer deixar de errar. Não encontraram senão o manto de sombras em que se envolveram. Quer dizer, a pessoa tece um manto de sombra
em torno dela durante a vida, ela não pode pretender, depois que morre, que desencarna, estar luminosa. Não existe essa possibilidade. Então, ela é constrangida a fazer, a colher a sua própria plantação, né? E desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam. Então, elas buscam a afinidade, encontram, e aí elas não querem, não, é o que elas buscaram. E aí estão naquele cortiço ali, aquele ambiente terrível que eles estão lá. Com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Quer dizer, foi o que a pessoa buscou. Quem quer falar aí? Não, é que isso aí já acontece na vida da gente, né? Já em vida, antes mesmo de deixar o corpo. Em vida. Só que em vida, a pessoa continua querendo aquilo, ela está satisfeita com aquilo. Só vai sofrer a pessoa que, puxa, não devia ter feito isso. Normalmente, os espíritos que ficam nessas condições, eles sofrem quando ficam impedidos de fazer o que vinham fazendo. Entendeu? Vanderlei, eu queria Sim. saber uma coisa, porque durante esse livro todo, esse livro que a gente está lendo, eu vim observando alguma coisa, e eu vou fazer essa pergunta para você, porque isso me chama atenção. Por tudo isso que o André e o Eloy passam, né? Essas provas todinhas, eu sei que ele tinha que chegar até Gregório, mas desde o princípio, o Gregório sabia de tudo isso, ele estava fazendo um teste com eles, mas ele, na verdade, ele já sabia, como ele é muito inteligente, ele sabia que eles eram espíritos superiores ou que estava ali. Porque quando ele negou Matilde, sabendo que era Matilde, isso já é uma prova de que eles meio que sabiam quem era ele, assim, tipo. Eu não diria que ele sabia. Eu diria que ele desconfiava. Ele é inteligente até um certo ponto. Ele não tem conhecimento das coisas. O Gúbio tem. Ele não tem. Mas ele é um camarada esperto. Porque quando veio essa pergunta, né, se eles foram constrangidos, quer dizer, ele botou um monte de prova para eles, para ver se eles iam passar por todas essas provas, né? Não, ali não é para isso, não. Todo mundo que chegava ali tinha que passar por esse processo seletivo. Ele não sabe integralmente a condição deles ali, não sabe. Entendeu? Eles passam, que eles têm uma organização lá, e essa organização é uma organização até de defesa dele. Então, eles colocam aquilo para ver quem é que está ali, né? Uhum. Com as condições. Eu vi que ele pergunta lá, vocês passaram pelo processo seletivo? Não. Então, ele nem sabia que tinha passado pelo processo seletivo. Mas ele sabia que só poderia conversar com ele depois se passasse pelo processo seletivo, que a gente vai ver aí. Bom? Vanderlei, Sim. uma pergunta. No processo seletivo, vê lá, que é mal. Se captasse quem era bom, era bom. No caso, eles eram neutros. A gente não chegou lá, né, Sônia? Ah, não? Não. Ah, tá. Já estou querendo adiantar a pergunta. Você está mais sabida que o Gregório aí, na visão da Rita. Vanderlei, Diga lá. uma outra pergunta também. Por exemplo, todos eram espíritos que estavam no mal. Uns iam para serem julgados e os outros estavam julgando. Qual é a diferença entre eles? Pode-se dizer que quem estava indo para ser julgado, atraído para aquele julgamento, já tinha um certo grau de arrependimento ou de culpa? E quem está julgando... Eu queria saber a diferença para uma pessoa... todos eles respiravam o mal ainda, né?
mas uns estavam ali como juízes poderosos, implacáveis, e os outros já se deixando, pela força da atração, levar para essa condição. Tanto que eles ficavam ali quietinhos, mas desesperados, porque sabiam que tinha ali alguma coisa ia acontecer com eles em razão dos seus erros, né? Eu não diria que eles estão arrependidos, não. Estão assustados, né? Estão com medo. A consciência está dizendo, tem alguma coisa errada. Acho que chegou a hora da gente sofrer agora. Mas não diria que eles estão arrependidos, não. Estão incomodados com a situação, né? E, de repente, eles esperavam até terem feito algum negócio com alguma religião que garantisse a ida deles para o céu, né? Mas ali eles já começam a ver que o céu não é aquilo ali, que eles estão numa situação muito grave. Agora, a situação dos que estão julgando, condenando, eu não sei qual que é a pior. Se é de quem... Depende da reação de quem está sendo julgado, das consequências, de enfrentar as consequências. E, de repente, aquele que está julgando, ele pode estar numa situação até pior, porque se ele está julgando os erros alheios e não consegue ver os seus próprios erros, né? Porque eles entraram ali naquela posição porque eles obedecem às autoridades do local, né? No caso, o Gregório, né? Estão a serviço do Gregório. Eles têm dívidas, têm anseios e há uma troca, né? Eles prestam esse serviço ao Gregório e, ao mesmo tempo, o Gregório presta a eles alguns serviços. Quer dizer, eles podem ser espíritos com projetos de vingança de alguém que ele colabora dando pessoas para espíritos para ajudar naquilo, ou para a utilização das sensações que eles querem manter, que eles querem ter, continuar tendo, e eles recebem isso. Então, a situação é difícil. Agora, de repente, uns desses que estão sendo julgados, eles podem refletir, se arrepender e ser amparados, porque espíritos bons existem em toda parte, né? Como você viu, o André Luiz estava lá no umbral e o espírito lá de nosso lar, o ministro lá, estava atendendo a ele ali. Então, é só a pessoa buscar que ela vai ser atendida. Agora, a pessoa pode também se rebelar e querer passar para o lado adversário dele, né? E ficar como prestar algum serviço. Vê que o Gregório manda entrar, ele diz lá no começo, manda entrar no processo de seleção, porque só depois da seleção é que ele vai saber se eles podem passar a cooperar com ele. Tem um termo que ele usa ali, né? Vou ler aqui, eu li há pouco. Ele diz assim, amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção antes de admitidos ao meu serviço. Entendeu? Então, eles iam ser levados àquele processo de seleção antes de serem admitidos a seu serviço. Então, muito provavelmente, eu imagino, aqueles espíritos que estão sendo julgados, condenados, eles vão... É uma pretensão dele que eles sejam colocados a serviço dele. O camarada está sofrendo, eu te ofereço uma coisa, alivie sua dor aí, o seu sofrimento. Eu paro de te perseguir, você vai perseguir os outros que eu quero, por exemplo. Um exemplo, né? Então, agora, quem está no comando disso tudo, para mim,
está numa condição pior do que aqueles que estão sendo julgados, né? Porque eles têm conhecimento da lei, né? Eles têm conhecimento da lei, tá certo? Isso ocorre em toda parte, inclusive aqui na Terra, né? Você recebe a pessoa, ela presta um serviço a alguém que é mais poderoso que ele para ter algum benefício. São trocas de interesse. Não é assim que funciona? Quer dizer, no meio político, isso é muito comum. A pessoa vende a alma para ganhar algumas coisas. Não é isso? Ela não tem posição. Minha posição é a do meu superior, né? Um manda, o outro obedece, não é assim? Obedece por quê? Obedece porque tem outros ganhos. Ele não está fazendo aquilo de graça. Então, a gente observa no mundo espiritual esses valores, nessas zonas inferiores, esses valores continuam. A pessoa faz para ter vantagens. Tá certo? O senhor fala que quem julga tem condições piores, é porque eles detêm o conhecimento e eles mesmos não se transformaram, não se renovam. Porque eu estou tentando entender pelo seguinte, porque, por exemplo, aqui na Terra a gente tem os juízes que fazem os julgamentos. Entre aspas, eles julgam porque eles têm um conhecimento maior da lei. Mas não quer necessariamente, o fato de ter o conhecimento maior da lei não quer dizer necessariamente que ele viva a lei. Esse é um ponto que eu questiono. Então, por exemplo, esses espíritos que estão hoje por que eles estão ali nas trevas? Se eles têm um conhecimento maior da lei, então, o agravante deles é porque eles têm um conhecimento maior da lei e porque eles também não se beneficiam com o conhecimento que eles têm. É isso? Por isso eles estão em condições piores? Vamos ver o seguinte. Vamos pegar o juiz aqui da Terra. Se o juiz aqui da Terra julga bem, ele está a serviço de Deus. Tá certo? Se ele julga mal com interesses pessoais, ele não está a serviço de Deus. A gente vai ver um caso, nesse livro tem um caso de um juiz, que lá no final, que a gente já trabalhou, e julgou mal um rapaz, que está sofrendo as consequências disso pela obsessão da filha dele, que é a Margarida. Tá? Nesse caso aí, que eu estou falando que esses espíritos que estão julgando, eles estão em piores condições, porque eles estão julgando, eles sabem direitinho, estão condenando as pessoas. Mas eles mesmos não estão se renovando. Não é isso que a gente vê? Então, a condição deles, no meu entendimento, é pior. Eles já estão no mundo espiritual e, se estão nessas condições, é porque eles tiveram uma vivência distante da lei de Deus, passam para o mundo espiritual, nessa região. Tem conhecimento da lei, porque eles estão usando a lei. Ali não tem nada injusto que eles estão fazendo. Tudo que eles estão dizendo é verdade, né? A gente vai ver isso aí. Tá bom? Tá certo, Sônia? Lembra até muitos dos livros que a gente lê contando a postura dos clérigos, né, da igreja, que tomavam o direito de julgar e de condenar, mas eles próprios conheciam a lei, mas eles não vivenciavam, né? Dá para poder imaginar essa situação lembrando daquilo, né? Exatamente. Nesses casos, é interessante, né? Porque esses clérigos, eles tinham contato com pessoas que pecavam, que tinham erros,
e que eles absolviam. E outras pessoas eles condenavam, torturavam. Por quê? As que eles absolviam não representavam nenhuma ameaça, não para o Cristo, não para Deus, nenhuma ameaça para a instituição que eles defendiam. Já os outros que eles condenavam, torturavam e matavam, esses representavam ameaças para a instituição. Ou seja, embora eles seguissem o Cristo de boca, o Senhor Jesus era um Senhor fictício para eles. O verdadeiro Senhor deles era a instituição, né? Nem era Deus, era a instituição, para que ela permanecesse existindo. Então, esse é o esquema que funciona. Parece a página inicial, né? É isso mesmo. Tudo está ligado, né? Então, veja só, essas pessoas que estão nessas condições ali, que vão ser julgadas, são pessoas que poderiam até dizer-se cristãs, seguidoras do Cristo. Mas, na verdade, elas estavam servindo aos seus interesses, aos seus desejos, às suas paixões e às posições no mundo. É isso que elas queriam. E vão parar ali porque é o que elas quiseram. Tá certo? Olha só o que ele diz. Aportando aqui, esse pessoal todo, né? Sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas. Eles têm uma inteligência poderosa. E endurecidas, que imperam ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Quer dizer, o camarada, a pessoa cai numa armadilha. E, com certeza, essas pessoas passaram a vida buscando viver livremente. Quando Jesus dá uma orientação para a pessoa se libertar, né? Ele dizia lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, essa verdade nós normalmente associamos aos ensinos de Jesus, né? Poxa, mas isso daí eu aprendo fácil. É a lei de amor, né? É perdoar, é servir a Deus e tudo mais. Eu sei disso. Mas conhecer a verdade não é só conhecer o que Jesus ensinou. Tem uma consequência. O que Jesus ensinou, ele nos encaminha para conhecermos a nós mesmos. Então, se a gente associa o conhecimento que Jesus passou para a humanidade com o conhecimento que ele propõe isso, para a gente se conhecer, né? E ele propõe também que nós nos autoconheçamos. Nós, quando fazemos esse trabalho, nós identificamos a disparidade que existe entre o que nós aprendemos, que Jesus nos revelou, a verdade que ele revelou, e a nossa verdade íntima, que está distante do que ele revelou. Então, esse conhecimento, quando a pessoa faz isso e busca ajustar o conhecimento do Cristo, que o Cristo trouxe, com o conhecimento da nossa realidade espiritual, isso daí é o processo
de libertação, porque ele começa a incomodar de uma tal forma que a pessoa resolve lutar contra as suas más tendências, né? Isso aí. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos cair nas mãos dos nossos verdadeiros senhores, né? Quando Jesus diz, você não pode servir a dois senhores. Se eu passo a vida servindo a um senhor que não é Jesus, quando eu desencarnar, eu vou servir, vou estar ligado ao Senhor a quem eu servi durante a vida inteira. Não é justo isso? É uma consequência natural. Eu não posso servir ao mundo, aos meus prazeres, aos meus interesses pequenos na vida, esse meu Senhor, e quando eu desencarnar, não, meu Senhor é Jesus. Não, não é verdade. Seu Senhor é outro. Então, vai cair nas mãos de quem? Das inteligências poderosas e endurecidas, que vão bater na cabeça da gente, mostrando aquilo que a gente não quis ver durante a vida. O que você é? Você é isso. Não, mas eu não queria, eu estou arrependido, eu não queria. Não, mas foi isso que você quis, né? É isso que a gente está vendo aí. Tá certo? Às vezes as pessoas, né, falam assim, olha, eu sou boazinha, eu ajudo todo mundo, eu faço tudo o que as pessoas querem e ajudo, mas não mexe comigo. A partir do momento, não mexe, a partir do momento que a pessoa já fala isso, a gente já está vendo que ela não é boazinha, que ela não está tentando se melhorar. Aí nesse mesmo horário, ela já se liga aos espíritos, né, nessa condição, né, que se acham perfeitos, mas que fazem as coisas assim pelo pensamento, ou até mesmo pelas palavras que fala, né? Agora, a gente tem que pegar isso daqui e esquecer das outras pessoas, né? Tem que pegar isso aqui e analisar a gente, né? Essa é a questão. O Vanderlei, Oi. talvez por isso, eu fiquei pensando aqui que a gente precise ter tanta fé, desenvolver realmente uma fé substanciosa, pautada no raciocínio, como essa questão que o Espiritismo define lá, né, da fé nos nossos destinos futuros, porque quando a gente se depara com a consequência infeliz das nossas atitudes, isso é uma coisa que tira o chão, né? Você não construiu um castelo sobre a pedra, você construiu sobre a areia. E isso pode, assim, desmoronar tudo. Acho que é nessa hora que a gente tem que ter fé, fazer isso que você falou ali antes, né? Da pessoa concluir, cair em si. E isso que eu também lembrei. Engraçado isso tá lá no Livro dos Espíritos, né? Dizer que a maneira que o homem tem de se melhorar nessa vida é se conhecer-se a si mesmo. E isso exige um trabalho grande dentro da gente. A gente, às vezes, tem tanta disposição para trabalhar para coisas, várias coisas, mas essa disposição, atenção para trabalhar dentro da gente nesse sentido, o que eu quero é o que eu estou entendendo aqui que é o certo, né? Porque o que eu quero, eu falo o que quero, mas o que as minhas escolhas e atitudes estão mostrando? Um trabalho diário de realmente tirar isso da gente vai exigir um esforço. Se a gente não faz isso, Deus tão bom vai trazer, por a sua lei justa, um meio da gente se ver e realizar esse autoconhecimento, né? E isso é um autoconhecimento, né? É isso mesmo. É interessante a gente observar o que ele disse ali, né? Lá atrás. Ele disse aqui, ó. Cada mente vive na companhia que elege.
Então, a pessoa se liga, né, a essas companhias. Agora, é interessante a gente saber que eu fico aqui pensando, qual é a pessoa, qual é a minha companhia mais próxima de mim? Hein? A gente mesmo. Exatamente. A companhia mais próxima de mim sou eu mesmo. Agora, quem sou eu? Eu sou alguém que, por muitos séculos, elegiu um Senhor que não é Jesus. Então, olha, quando a gente pensa, eu tenho que me desvincular desses espíritos inferiores. Exatamente. Mas o espírito inferior que está mais perto de mim sou eu mesmo. Então, essas nossas tendências inferiores do passado e que ainda estão vivas no presente, elas exercem um poder muito grande sobre mim. Quer dizer, esse homem velho que existe dentro de mim, ele exerce um poder forte sobre mim. Então, eu tenho que dar um golpe de Estado aqui. Eu tenho que tirar do trono esse eu inferior que eu construí, porque as consequências dessa luta, o enfraquecimento do poder desse homem velho dentro de mim, vai me fazer gravitar para outras companhias. Ou seja, a minha mente ela vai ser trabalhada através... Isso tem uma vontade. A gente viu aqui que eles foram voluntariamente para lá. Voluntariamente porque eles quiseram manter aquela condição inferior. É a vontade da pessoa. Ela é constrangida a conviver com as companhias que ela elegeu por vontade própria. Isso aí é de uma clareza, de uma justiça inquestionável. Então, por isso que quando eu vejo o pessoal falando, não, para seguir, tem gente que fala assim, não tem que fazer muita força, não. Quer dizer, os espíritos dizem que não tem que fazer, não precisa de muitos esforços, mas para a gente querer isso, é preciso muita luta, porque nós gostamos do homem velho, nós sentimos saudade dele, sentimos necessidade dele. Então, a gente romper isso é um trabalho importante, né? Eu estou lembrando do Emmanuel, quando ele fala que a gente tem séculos de sombras, né? E desejo de mudança é como se fosse uma velhinha. É frágil, né? Acho que a gente precisa lutar bastante para isso, porque está muito tempo no erro, no equívoco. Então, para romper com isso... E, além disso tudo, ainda tem... Eu estou sempre lembrando uma coisa que a gente já viu um pouco mais à frente. A gente faz esses vínculos, a gente tem essas ligações. Você pode tentar se transformar, você reencarna, mas você ainda continua ligados a esses espíritos. Reencarnados, você ainda continua ligados a eles. Muito embora você já esteja querendo modificar, mas os vínculos que foram feitos vão precisar ser desfeitos, não como cortar um laço, mas ir desatando. E esse desatar é a mudança íntima que você vai fazendo aos poucos para poder você se distanciar desses espíritos. A gente está muito mais... É mais fácil a gente estar, digamos assim, baixar o nosso padrão vibratório para esses espíritos inferiores, que são as nossas companhias, que sabem milenares, do que a gente gravitar para mais alto, que ainda é um plano que nós estamos tentando construir. A ideia que o senhor fala dessa luta, realmente é uma luta hercúlea para lutar contra isso tudo. É uma luta.
uma luta diária, né? Luta diária. Diário e atenta, não é fácil. Não é Isso fácil. não é fácil, não. É isso aí. Olha, minha gente, olha, eu estou adorando essa conversa, viu? Mas antes que a Vera me fale a hora, né? Nós vamos deixar para a semana que vem essa parte aí. Eu acho que saiu bastante coisa, né? Hein? Foi um bom pedaço. Acho que saiu bastante coisa aí de reflexão, né? Tem coisa para meditar durante um milênio. Então, nesses pedacinhos aí. Esse pedaço aí foi muito bom. A gente ainda fica digerindo lá, hoje mesmo eu lembrei disso, da vampirização dos espíritos, né? Como fetos, que a gente viu na semana retrasada, passada. Esse agora é mais um pedaço. Né? Isso aí. Muito bom. Pelo jeito, nós vamos levar uns 4 meses nesse capítulo aí. Mas está gostoso, né? Acho que é muito bom. Esse livro é abençoado. A gente fica até se sentindo nesse grupo de espíritos lá, né? Deve ver. Eu estou igual o Cacate, sai da reunião arrasado. Isso aí. Arrasada, está aqui pensando. Ô, Vanderlei, eu fiquei imaginando essa casa incendiada, que disse que parece que a casa estava incendiada com as tochas. Fiquei imaginando isso. É, né? Isso aí. Eu fico pensando também que quando a gente consegue refletir com essa profundidade, trazendo para a nossa vida, né, e isso fica na nossa cabeça, fica durante a nossa vida diária, a gente lembra, a gente vê o valor do estudo, de como é importante a gente vencer e buscar esses momentos de iluminação, né? Porque se eles foram ditados para a Terra, e se nós estamos tendo acesso, é que os espíritos sabiam que nós teríamos profunda necessidade dessas instruções, né? Para vencer as nossas lutas íntimas. Né? É verdade. Muito bom. Eu vou pedir para o meu amigo João Emílio fazer a nossa prece. Pode ser, João Emílio? Pode sim. Eu senti saudade da Sandra hoje, que ela sempre está aí. Aí eu vou mandar uma mensagem para ela, que ela não veio. A assistente da coordenação. É isso aí. João, aproveita para ir para a gente pelo seu filho, que fez aniversário. Né? Ah, obrigado. 16 aniversário quando, Pedro? Fez dia 23, o Pedro, e a Luísa faz 19, dia 30. De abril? De março. Ah, não, março. É. Só gente boa. 19 anos? 19 anos. Caramba! A Amanda faz amanhã, Vera. Uau! Garoto com a filha de 19 anos. Luísa tá demais, tá bacana, gente. Pedro, eu soube que o Pedro está enorme, né? Ele tá já. Assim, falta 1 centímetro para ele me passar. Eu soube que ele já te passou, João Emílio. Eu digo que é o tênis. Eu tô sempre descalço. Ó, você tá de tênis. Ontem eu fui abraçar o Frederico. Agora, para abraçar o Frederico, eu tenho que ficar na ponta do pé, rapaz. Pode isso. Muito bom. Mas então. A gente estava lembrando, ontem ele estava lembrando que o Daniel, quando ele era pequeno, deu o uniforme completo do Flamengo para ele nessa Salete.
E hoje ele é vascaíno. Mas tá bom. Isso aí. Então vamos fazer a nossa prece, envolver todo mundo que fez aniversário em março, né? Em abril, maio, junho, julho, agora você tem ouvido. Eu também fiz em março, também sou de março. Também é de março? Também. Olha só. Qual é o dia? Dia 9 de março. No comecinho, Puxa, que legal. Aproveitar também e envolver o casalzinho Monique e Renan, minha sobrinha, Tá bem. que assim, É fizeram uma outra comemoração, já estavam que casados, eles mas aproveitar e envolvê-los nesse início de vida em conjunto. Então, agradecendo muito a Deus por esses momentos e refletindo junto com os nossos amigos, podemos ver, Senhor, que há muito sofrimento, não só no mundo espiritual, pelos relatos que ouvimos dos espíritos que trouxeram essas mensagens, mas também aqui na Terra. Pedimos, Senhor, que não nos deixe calar a nossa consciência perante essas obrigações que temos para conosco mesmo, de transformação íntima, de melhorar em todos os aspectos a nossa vida mental e espiritual, para que assim consigamos, de alguma forma, diminuir esses sofrimentos, não através só de atividades materiais, mas no esclarecimento, no consolo que a palavra do Cristo traz para todos. É um norte que todos nós, que já passamos por dificuldades, sempre nos sustentamos nesse norte. Essa estrada pavimentada com tanto suor e lágrimas de cristãos que deixaram para nós um legado, hoje estamos aqui recebendo esses ensinamentos e essas vibrações que os bons espíritos sempre nos mandam, para que nunca nos esqueçamos de que, por mais que a vida terrestre, terrena, nos dê muitas alegrias, nada disso é comparável com a alegria do dever cumprido, da iluminação espiritual, da ligação com Deus. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco e peço que continue nos ajudando a estar contigo. Envolva todos aqueles que estão em nossos pensamentos e corações, em especial esses que estão em tragédias humanitárias por causa dos homens ou da natureza, mas todos nós podemos, de alguma forma, ajudar com as nossas vibrações. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, pedimos a autorização do Cristo para darmos por encerrada a nossa reunião desta tarde. Obrigado. Tchau, gente.